Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série, que tem como tema salvação durante esse período. A semana passada o pastor falou da salvação como um ato definitivo, que foi a morte de Cristo na cruz. E hoje eu vou falar sobre a salvação que gera um processo. Que processo é esse? Como falado anteriormente pelo pastor, né? A salvação ela nos foi dada mediante a morte de Cristo. E tudo provém dele, a justificação, a santificação, a salvação. Tudo provém dele. E o que acontece quando o homem não tem Deus? O homem sem Deus, segundo Romanos 6, o salário do pecado é a morte, né? O homem sem Deus é morto. E a partir do momento que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe o Espírito Santo. Mas o que o Espírito Santo faz em nós? O que o Espírito Santo gera em nós? É sobre esse processo que vamos falar nesse vídeo. Em João 3, no 3 diz: verdadeiramente digo-lhe, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. No 5 diz: Jesus respondeu: o que eu estou lhe dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire com minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim, como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde ele vai, acontece com todos que estão nascidos do Espírito. Então, é o Espírito Santo de Deus que transforma o homem. É o Espírito Santo de Deus que traz vida ao homem, né? Em Hebreus 9:14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu como forma imaculada, purificará a nossa consciência dos atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. E a partir do momento em que cremos, nós somos resgatados. O que o Espírito gera em nós? O que o Espírito gera em nós? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, que fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em 2 Coríntios 1, 21, 22 diz: ora, é Deus quem faz com que nós permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, ele nos selou como sua propriedade e pôs-nos Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O próprio Cristo diz que rogaria ao Pai para que mandasse o Consolador, né? Aquele que estaria conosco até a consumação dos tempos, que vai ser quando ele vai voltar, que vai ser tratado no próximo vídeo por Fabinho. E a partir do momento em que a gente aceita a Jesus e recebe esse Espírito, a gente é gerado em nós determinadas atitudes, determinados frutos. Como dito na live, o Espírito ele gera frutos. Não sei se vocês lembram ou assistiram, se vocês se esqueceram, voltem lá e assistam, mas a gente citou isso na live. Em 1 Coríntios 6, 19 a 20 diz: se vocês não sabem que seu corpo é a morada do Espírito Santo, que Deus lhe deu, seu próprio corpo não lhe pertence, porque Deus comprou vocês com um preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com seu corpo. O que esse Espírito gera em nós? Esse Espírito gera em nós o esforço para que possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. A partir do momento que a gente é comprado pelo sangue de Cristo e selado, a gente recebe o Espírito e é separado. E aí começa o nosso processo de santificação. A santificação, né, a separação, a gente começa a viver cada vez mais parecido com o reino de Deus. Quando a gente ora: Pai nosso que estás no céu, venha a nós ao vosso reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. O reino de Deus, ele começa a ser manifestado na nossa vida. O reino de Deus, ele não vai ser só manifestado no momento em que Jesus voltar e nos buscar. O reino de Deus, ele começa a ser vivido a partir do momento que a gente aceita
a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e o Espírito passa a habitar em nós. E como eu disse, o Espírito, ele traz determinadas características, como o crescimento diário. Em João 16:13 diz: mas quando vier o Espírito, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito, ele nos guia por meio da verdade, ele nos guia entre a verdade, e ele gera frutos. Em Coríntios 12, do 3 ao 6 diz: porém, andai em espírito, e não cumprireis concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E um se opõe ao outro, não façais o que o quereis, mas se vós sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Mas os frutos do espírito amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei. A partir do momento que o Espírito habita em nós, esses frutos são produzidos. A gente começa a se parecer cada vez mais a ter mais amor, a ter mais paz. Assim como a palavra da live dizia, né? Como diferenciar alguém que é um falso profeta de alguém que é um profeta que provém de Deus. E são essas características, porque se o Espírito habita nessa pessoa, essa pessoa tem parte com Deus. Essa pessoa faz parte do corpo de Cristo. E o processo de santificação acontece a toda a igreja. Cada um de nós é separado, como eu falei, a partir do momento em que aceitamos a Cristo, que fomos comprados por Ele, nós passamos a ser santificados. E essa santificação, em 2 Coríntios 3:17, do 18 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando-nos na salvação, na santificação e no temor. A salvação, a separação é imediata, mas a santificação ela é progressiva. A cada dia nós vamos melhorando em determinadas coisas. Por exemplo, se nós somos muito amorosos, mas não temos tanta paciência, a gente começa a trabalhar a paciência. E nós buscamos a Deus, nós pedimos ao Espírito Santo para que possamos ser cada dia mais, possamos entender que somos separados, somos santificados e devemos nos parecer mais com Deus. E a partir desse momento que nós vamos sendo santificados, porque a consumação da santificação só terminará, se findará no momento em que Jesus vier nos buscar. Mas enquanto isso, nós vamos vivendo e buscando cada dia mais nos parecer com esse reino, com esse rei, com esse Jesus que um dia virá nos buscar. É assim que a santificação vai se dando. Ela é progressiva, como eu falei, progressiva. A cada dia nós vamos nos tornando uma pessoa mais parecida com Cristo. A cada dia nós vamos nos tornando mais parte do corpo. A cada dia nós vamos sendo pessoas mais cheias do fruto do Espírito. Mas também essa consumação da santificação só ocorrerá no momento em que Cristo vier para nos buscar, que será tratado no próximo vídeo. E como a gente pode ser santificado? Como é que a gente pode ser santificado? Em Tessalonicenses 2:13 é descrito que quem santifica é o Espírito Santo. Pedindo ao Espírito Santo. Não é uma obra nossa, é uma obra que provém de Deus, assim como a salvação, assim como a justificação, assim como a consumação, tudo provém de Deus. Em João, do 17, do 6 ao 20, diz: agora já tem conhecido tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste, e rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas.
e nele sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e vou para ti, Pai. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam assim um, como nós, que tu me deste. Estando eu com eles, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu não sou. Santifica-os na tua verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles pelo que tua palavra hão de herdar a mim. Que a nossa oração diária seja sermos aperfeiçoados, seja que possamos ser santificados, que possamos nos parecer cada dia mais com Jesus, para que o reino dele possa vir com maior intensidade em nós, para que possamos levar a palavra dele com maior intensidade, para que possamos sentir o desejo e o ardor no coração de amar uns aos outros, de cuidar uns dos outros. E também que possamos levar essa salvação que está sendo tratada durante os vídeos para cada uma das pessoas que nós conhecemos, assim como Cristo, até na hora da morte, estava falando, estava levando a si próprio, levando o seu reino, nós também possamos levar a cada momento das nossas vidas o Espírito de Deus, possamos levar a cada momento das nossas vidas os frutos do Espírito, possamos levar em cada momento das nossas vidas a santificação, possamos levar em cada momento das nossas vidas a salvação para outras pessoas. Amém, irmãos? E não esqueçam de assistir o próximo vídeo, no qual o Fabinho vai estar falando sobre a salvação como a consumação, que é por esse dia que nós nos santificamos. Nós somos santificados por Cristo e nos tornamos santos à espera daquele que é santo que virá nos buscar. E é sobre isso que vai ser tratado. Espero que todos estejam assistindo. Amém.